Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver essa integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx utilizando os métodos de integração, que são a substituição e também a integral por partes. Então, primeiro fiz uma tentativa para resolver utilizando a integral por partes, que foi a seguinte aqui. Eu considerei como sendo a minha função u a função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ou seja, 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio. Bom, então aqui eu tenho que calcular a minha du dx, que deu, né? Aqui é 1 meio, 1 menos x ao quadrado, que eu estou utilizando a regra da cadeia, tudo isso multiplicado por menos 2x. Que resulta aqui a minha du, esse 2 vai se cancelar com esse 2, então vai ficar menos x que multiplica 1 menos x ao quadrado, aqui elevado a menos 1 meio ainda, dx. Vejam que essa parte é a que eu vou ter que calcular a integral quando eu utilizar a regra de integração por partes. Então, nós já vemos que essa integral ela é mais complicada do que a minha integral original. Isso me fez já abandonar essa tentativa. E isso faz parte, né? Quando a gente está procurando a solução, principalmente de uma integral, ocasionalmente nós vamos utilizar alguns métodos e esses métodos não vão funcionar. Então eu fui por outro caminho. Para utilizar outro caminho, eu vou precisar utilizar algumas identidades trigonométricas, que são, a primeira delas é a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Daqui eu consigo escrever que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x, e ainda que o cosseno de x é igual a menos a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, essa relação é uma das que eu vou utilizar. Outra relação que eu vou utilizar é a que me apresenta o cosseno ao quadrado de uma função, vou chamar aqui de função u, de um arco u, né, como sendo 1 meio cosseno de 2u mais 1 meio. Essa relação eu também vou recorrer a ela. E uma última relação é a que me apresenta o seno de um arco duplo, ou seja, seno de 2u é igual a 2 vezes o seno de u vezes o cosseno de u. Então, essas três relações aqui eu vou utilizar na resolução dessa integral. Já veremos o porquê. Agora vamos pensar aqui em substituições nessa minha integral ou trocas de variáveis. Primeiro, eu vou considerar aqui como x, vou substituir o x por seno de u. Se x é seno de u, dx, ou seja, a derivada de x em função de u, é igual a derivada do seno, é o cosseno de u, e claro, né, a minha diferencial dx é igual a cosseno de u du.
Também, eu posso escrever que U é o arco seno de x. Essa informação também vai ser importante para mim lá no final. Porque o que é esse U que eu estou utilizando aqui, né? É o arco seno de x. Muito bem. Com essas substituições, bom, agora vamos reescrever essa integral fazendo a substituição de x por seno de u. Então, nós vamos ficar com a integral da raiz quadrada de 1 menos, ali é x ao quadrado, e agora eu vou escrever seno de u ao quadrado, que a gente escreve como seno ao quadrado de u. Multiplicado por dx, e dx é cosseno u du. Então, aqui, cosseno u du. E nesse momento nós utilizamos aqui a nossa primeira identidade trigonométrica. Ou seja, cosseno de x é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Ou, passando aqui o arco para u, né, nós vemos que toda essa parte aqui é igual ao cosseno de u. Então, a integral, ela fica sendo cosseno de u vezes o cosseno de u du. Ou seja, a integral de cosseno ao quadrado de u du. Então, agora nós temos a nova integral que nós vamos calcular, cosseno ao quadrado de u. Também fica complicado calcular a integral de cosseno ao quadrado de u. Então, nós vamos usar aqui a outra identidade trigonométrica, que diz que cosseno ao quadrado de u é igual a 1 meio cosseno de 2u mais 1 meio. Então, vamos escrever a nossa nova integral fazendo essa substituição. Integral, no lugar de cosseno ao quadrado de u, eu vou escrever 1 meio cosseno de 2u mais 1 meio. Du. Então, claro, eu posso abrir essa integral, porque a integral de uma soma é igual à soma das integrais, e também já passar esse 1 meio para fora da integral. Então, eu fico com 1 meio integral de cosseno de 2u du mais 1 meio integral de du. Então, aqui eu tenho uma nova integral para calcular, mas ela é uma integral mais simples. Bom, vou precisar fazer mais uma troca de variável, porque vejam que aqui eu tenho um arco duplo, 2u. Então, eu vou chamar esse 2u de t. Eu vou utilizar a seguinte troca de variável aqui. T é igual a 2u. Aqui é integral, tem um 1 meio aqui, de cosseno de t. Vejam que a minha du, deixa eu escrever aqui, a derivada de t em relação a u é igual a 2. Então, dt é igual a 2 du. E eu vou substituir, então, o du
por dt. Na verdade, 2du por dt. Então, para isso, eu preciso colocar um 2 aqui. Multiplicar por 2, né? E o que vai fazer com que eu divida por 2 aqui fora. Então, eu consigo escrever aqui só o dt. Mais 1/2. Aqui eu não preciso, essa integral é bem simples. Du. Então, eu fico com 1/4. A integral do cosseno de t dt é seno. Então, fica 1/4 seno t. Mais a integral de du é u. Então, eu tenho 1/2 u e mais uma constante de integração. Agora, eu preciso considerar aqui, como eu estou com um resultado que ainda está em função de t, eu preciso considerar que o meu t, onde eu fiz a troca ali, meu t é igual a 2u. Então, esse meu resultado, na verdade, substituindo t por 2u, ele fica sendo 1/4 seno de 2u mais meio u e mais a constante de integração. E agora eu vou utilizar aquela minha última relação trigonométrica que me diz o que é o seno de 2u. Seno de 2u é igual a 2 seno u cosseno u. Então, vou escrever aqui. Escrevo assim, né? 1/4 que multiplica 2 seno u, estou usando aquela relação trigonométrica, cosseno u. Mais a metade aqui de u, 1/2 u, mais a constante de integração. Aqui eu consigo simplificar esse 4 com esse 2, então vai ficar 1/2 aqui. Então é 1/2 seno de u cosseno u mais 1/2 u mais a constante de integração. Bom, agora eu tenho que voltar lá na minha troca de variável que eu fiz inicialmente. Aqui. Então eu sei que o seno de u é igual a x. U é arco seno x. Então aqui é 1/2 seno de u é x. Cosseno de u, então eu uso aquela outra substituição que eu fiz quando eu disse que cosseno de u é igual, né, a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de u. E como
seno de U é x, eu já vou substituir aqui. Mais 1/2. U é o arco seno de x. E mais a constante de integração. Então tá aí a integral da, deixa eu até colocar aqui, integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx é 1/2 x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais 1/2 arco seno de x mais c.